Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa 60 Minutos com Deus. Hoje nós vamos aprender um tema sobre a nossa área financeira. Um material do nosso apóstolo Jorge Tadeu, fundador da Igreja Maná, o livro 7 Passos para Castigar o Diabo. E um desses passos é nós contribuirmos mais do que nunca. Por isso, acompanhe o nosso programa, venha aprender um pouco mais sobre você gerir a sua vida financeira. Vamos falar um pouco sobre gestão, para que você possa vencer cada vez mais nas suas finanças e que nós possamos verdadeiramente viver o melhor de Deus já nesta terra. E para o programa de hoje, nós temos como convidado o pastor Ricardo, que vai falar um pouco sobre esse tema, vai estar aqui como convidado e no final vai orar por você. Você pode nos enviar o seu pedido de oração através do contato que está passando em rodapé durante todo o decorrer do programa. No final do nosso programa, o pastor vai orar e vai declarar bênção sobre a sua vida e acredite mesmo que o melhor está por vir e Deus tem grandes coisas reservado à sua vida. A Bíblia também diz para nós irmos por todo mundo e pregarmos o evangelho a toda criatura. Por isso, essa é a visão do nosso ministério. E para isso, nós temos muitas ferramentas de evangelização que nos ajudam para que nós possamos pregar o evangelho e ir cada vez mais longe através da palavra de Deus. Por isso, nós agora vamos ver algumas das ferramentas de evangelização. Nós usamos muito um termo no nosso ministério chamado kuriakos. E kuriakos tem um significado em grego de pertencentes a Deus, ao Pai. E o apóstolo teve uma revelação e por isso nós usamos muito esse termo, que nós somos kuriakos e temos várias ferramentas neste grupo de kuriakos, não é? E temos um site para Kuriakos Negócios, que é para você que é empresário, para você que tem o desejo no seu coração de abrir a tua empresa, ou para você que já tem a sua empresa e quer fazer de Deus o seu sócio. Eu convido você a entrar nesse site, kuriakos-negócios.com, e lá você vai ver mensagens do apóstolo e também de bispos, pastores, vai ter lá manuais de gestão, de liderança para a sua empresa. Você vai ficar por dentro de algumas mensagens e manuais que nós temos para poder te ajudar. Saiba que ser um empresário também é uma chamada de Deus e precisa mesmo de sabedoria para você conseguir gerir tanto as pessoas quanto o seu negócio. E nós aprendemos que isso é muito espiritual. Por isso, aproveite essa ferramenta, entre no nosso site, confira tudo aquilo que nós temos de material para você que é empresário, para você que tem os seus negócios, para que você tenha a sua empresa fundada na rocha e que Deus seja verdadeiramente seu sócio para transformar a sua vida e a sua empresa. Por isso, acompanhe-nos através do site kuriakos-negócios.com e fique por dentro de todas as novidades. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical e já voltamos com o pastor Ricardo. Até já! Parece que tudo parou, até estagnou. A minha vida não pode continuar assim. Eu nasci para ir em frente. Não posso achar que é Deus. Algumas coisas têm que mudar, senão eu vou continuar parado. E eu não quero, tenho que mudar. Tempo de mudança, mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança, para eu ir mais além. Tempo de mudança, mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança, para eu ir mais além. A minha mente vive em batalha, querendo me controlar, mas eu não vou deixar, pois sou conduzido pela verdadeira palavra. A palavra que edifica, essa palavra que transforma. A mudança começa seguindo ela, então tudo mudará. Tempo de mudança, mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança, para eu ir mais além. Tempo de mudança, mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança, para eu ir mais além. Tempo de mudança, mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança, para eu ir mais além. Tempo de mudança, mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança,
para eu ir mais além. E voltamos para a nossa conversa. Vamos iniciar, não é? Aquilo que nós vamos aprender sobre nesse programa 60 Minutos com Deus, onde nós estamos aqui não para ter um encontro conosco, não é? Mas para ter um encontro com Deus e Deus falar o nosso coração. Antes de mais, muito bem-vindo, pastor Ricardo, ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Antes de mais nada, pelo convite. Alegria minha é estar aqui com vocês. Vamos aprender também a vontade de Deus para nós. Então, obrigado. E você que está do outro lado também vai aprender conosco. Sim. O que Deus tem preparado para nós hoje. Exatamente. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Por isso nós acreditamos que todas as pessoas que aqui estiverem conosco vão receber o melhor de Deus, não é? E Exatamente. É o melhor que nós temos para dar. Exatamente. Pastor, nós vamos aprender sobre a nossa área financeira, não é? Nós aprendemos na igreja, nas nossas reuniões, que o dinheiro é muito espiritual. Nós vamos aprender baseado num livro que diz 7 passos para castigar o diabo. Exato. E este livro diz que uma das coisas que mais castiga o diabo é o dinheiro. E eu queria perguntar ao pastor, por que o nosso dinheiro mais castiga o diabo? Primeiro de tudo é saber que se o diabo não... Se nós podemos castigar o diabo com o nosso dinheiro, é porque é uma arma enorme que nós temos ao nosso favor. Sim. O dinheiro é na mão de um crente, na mão de uma pessoa, que pode ser crente ou não, ele é uma arma enorme. Nós temos aquele livro Amor, Arma de Guerra. Nós podemos também usar o que o dinheiro é uma arma enorme de guerra. Sim. A favor da pessoa. Por quê? Porque o dinheiro ele vai a favor daquela pessoa que tem conhecimento da palavra, né? Que é semear. E quando nós semeamos, o dinheiro encontra almas, usamos o dinheiro como ferramenta para evangelizar, usamos o dinheiro para trazer almas para o reino de Deus. Então, e principalmente, a vontade de Deus é que nós sabemos usar isso ao nosso favor. É espiritual. Por que é espiritual? É espiritual para nós, que somos crentes, é espiritual também para o homem de negócio. É importante dizer que a vontade de Deus é nos abençoar através daquilo que Ele nos deu. A palavra de Deus diz assim, em Salmos 24:1, tudo que há no mundo pertence a Deus. Então, o dinheiro também é uma arma que nós podemos usar ao nosso favor. E o dinheiro, na verdade, não é nosso. O dinheiro é de Deus. E Ele quer que nós também saibamos tomar conta daquilo que Ele nos deu. Então, quando nós semeamos, quando nós temos, no nosso ministério, nós temos uma revelação que o dinheiro não é dinheiro. O dinheiro é uma semente. E a semente Deus colocou no nosso poder, primeiramente para nos abençoar, para nos dar vitórias e bênçãos. A nossa caminhada com Deus também é envolvendo a nossa vida financeira. Então, quando Deus diz assim, tudo que há no mundo é meu, em outras palavras, Ele está dizendo assim, eu quero que vocês também tomem conta na minha vida financeira, porque Ele quer nos tornar, na vida financeira, um sucesso. Então, essa semente, antes de mais nada, ajuda Deus a buscar pessoas, almas e mais almas, né? Serve para nós termos igrejas abertas, principalmente almas e mais almas, que é aquilo que Deus vai nos pedir no dia certo. E vai pegar aquilo que nós fizemos aqui nessa terra. Exatamente. Não é? A nossa mente também pode nos enganar, não é, pastor? E a nossa mente também, às vezes, na nossa vida financeira, nos trava ali e nos dá uma passada de perna, não é? É verdade. E vai quase que a pessoa perde tudo por causa da nossa mente, não é? Termos uma mente de campeão. E o quanto a nossa mente influencia para a nossa vitória financeira? Porque às vezes as pessoas dizem, não é? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, minha casinha, a minha vidinha, o meu carrinho, tudo no diminutivo, né? E a nossa mente nos engana também na área financeira, não é? Exatamente. Nós somos atacados na mente, por o bem e por o mal, né? Então,
a nossa mente, nós falamos aquilo que o nosso coração está cheio. Então, quem é que nos ataca para o mal em relação à vida financeira? São pensamentos errados. Pensamentos errados que a pessoa, quando entra na igreja, carrega com ele, não tem esse discernimento, não tem essa sabedoria. E mesmo quando nós estamos na igreja firmes, nossa mente também é atacada. Por quê? É aquilo que nós falamos. Uma das ferramentas que nós podemos derrotar, castigar o diabo é semear. Semear. Quem quer que nós semeamos é Deus. Quem quer que nós não semeamos é o diabo. E o diabo realmente ataca a nossa mente. Para quê? Antes de mais nada, é bom saber que o diabo sabe exatamente que toda semente, nosso dinheiro é uma semente, tem um fruto maravilhoso. Toda semente. Vamos pensar da seguinte forma. Por que o diabo ataca a nossa mente, a mente de uma pessoa, para não semear? Porque ele sabe que existe uma parábola do joio e do trigo, que a parábola diz assim, e veio o diabo e semeou o quê? O joio. Por quê? Porque ele sabe que a semente do joio vai dar um fruto. E ele sabe que toda vez que nós semeamos uma semente financeira, também vai dar um fruto. Então ele ataca a nossa mente, dizendo assim, esse mês talvez não posso. E às vezes as pessoas, quando o diabo ataca a mente, ataca a alma da pessoa. E a alma às vezes não está preparada. Medo, dúvida, esses pensamentos que não vêm de Deus, o diabo aproveita e potencializa. Para quê? Justamente para não fazer aquilo que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre nos fazer prósperos. Então o diabo realmente vai atacar. Vai atacar. Quem vai vencer? A mente, campo de batalha. É o coração que está cheio de quê? Da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Falar sobre a área financeira durante muito tempo foi um grande tabu. Essa ligação entre a nossa vida financeira e Deus. Mas até nos dias de hoje, se nós por vezes não soubermos ali o momento certo de nós nos colocarmos, acaba por ser um grande empecilho na vida das pessoas. Mas por que isso é tão impossibilitado, tão difícil, não é? Porque a Bíblia também diz que não vai entrar no reino dos céus aqueles que amam a riqueza. Então verdade. Nós estamos ali a alfinetar, não alfinetar, não é? Mas quando nós falamos disso, se uma pessoa está ali infectada ou às vezes não frequenta ainda nossas igrejas e ouve essas coisas, por vezes ao invés de fazer luz, a pessoa já fica toda na retaguarda, não é, pastor? Mesmo verdade. nas igrejas. Mesmo nas igrejas. Vamos entender uma coisa. Mateus 6,24 diz assim, que nós não podemos servir dois deuses. O Deus verdadeiro e o outro Deus. Por que o diabo, a Tatiana explicou bem, por que o diabo ataca a nossa mente? Porque o outro Deus é o dinheiro. Existem vários deuses e um deles é o dinheiro. E o diabo não quer que nós semeamos. Então ele ataca a nossa mente, a nossa alma, e esse empecilho, esse obstáculo é justamente para a pessoa não conseguir vencer. Então, muito tempo atrás e hoje, e é preciso dizer dentro e fora da igreja, esse pensamento vem à tona no coração de uma pessoa. Por quê? Porque o diabo, ele também evangeliza muito bem, podemos tratar assim. Ele evangeliza muito bem. E ele evangelizou muito tempo, para que a pessoa de igreja, a pessoa que conheça Deus, seja uma pessoa humilde e não na alma, no sentimento, mas principalmente financeiramente. É fácil dizer e provar que isso é o contrário. Qual é a vontade de Deus? Que todos nós sejamos prósperos, principalmente a sua família, a igreja. Se fosse o contrário, nós não falamos de semente, de finanças nas nossas igrejas, certo? Então, como esse Deus desse mundo é o dinheiro, é o Deus Mamon, e existe essa guerra, dinheiro espiritual, tem a cor que nós damos a ele. Então, ele realmente ataca a nossa mente, o nosso coração, justamente para nós não fazermos a vontade de Deus. Mas você que está nos vendo pessoalmente e tem essa oportunidade de ter essa revelação hoje, a vontade de Deus não é essa. Seja dívida, seja um buraco financeiro, seja qual for a situação, nós temos que convidar Deus a estar presente na nossa vida, com amor, com paz, mas nas finanças também. Isso é muito importante. Então, essa evangelização que o diabo fez, e fez muito bem, e faz muito bem, ela é
ela é totalmente contrária à vontade de Deus. Não podemos combater isso. Combater com o quê? Agindo e praticando a palavra de Deus. A palavra de Deus. Mesmo nas nossas igrejas, é bom nós falarmos, não é que nós não obrigamos ninguém a andar, ninguém a semear, não é? Não, isso não existe obrigação, não. Aliás, nem semente. Deus, é. Aliás, nossa presença com Deus nas igrejas não é obrigatória. Deus não aceita nada obrigatório, né? Então, para semear, nós convidamos as pessoas, em primeiro, a conhecer a palavra de Deus, a conhecer e praticar. Você que está nos vendo hoje, se não pratica a palavra de Deus, nós damos um incentivo. Experimente. Sim. A sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Vai ser para melhor. Vai Também ser por pra melhor. experiência própria, não é? Nós não estamos aqui a falar também daquilo que a gente não viveu, mas é porque Exatamente. se nós semearmos, acredito que o pastor também deve ter muitas experiências e testemunhos de que realmente Exato. Deus funciona na nossa vida financeira, não é? Deus funciona na nossa vida financeira. Quando nós falamos assim, Deus, eu preciso de uma ajuda. Estou passando uma situação difícil no casamento, no trabalho, na família, né? Nós temos que convidar Deus a estar presente na nossa vida financeira também. E como Ele está presente? Semente, agir e praticar na palavra de Deus. Agindo e praticando na palavra de Deus. Isso é importante. É obrigatório? Nunca com Deus é obrigatório. Mas é assim, se nós, cada vez mais temos experiência com Deus, nós vamos querer cada vez mais, vamos ter e nunca mais vamos sair desse ciclo. Querer mais, ter mais e sempre com o coração voltado, é preciso dizer isso, ajudar a Deus também na vida financeira. É o maior alvo, né? O maior objetivo. Esse livro, 7 Passos para Castigar o Diabo, o apóstolo ensina sobre a importância de nós também não semearmos só para a nossa vida, não é? Mas Exato. nós deixarmos as coisas e semearmos para ajudar a Deus. Para ajudar a Deus. E vemos também muitos exemplos na Bíblia de pessoas de fé que também ajudaram a Deus, não é? Exemplo de Pedro, o pastor quer compartilhar, né? A pesca de Pedro, não é? Que deu o barco para Jesus, não foi? Exatamente. Quando nós falamos de finanças, o grande alvo é ajudar Deus. E nós podemos ajudar Deus em muitas coisas com as nossas finanças. Livros, evangelizar através de livros, música, cinema. Graças a Deus, nosso ministério é muito próspero nisso. Mas, citando o exemplo de Pedro, Deus sempre vai precisar da nossa ajuda primeiro, para Ele poder fazer depois. Algo importante que nós devemos saber. Deus resolveu, a partir da vinda de Jesus Cristo, não fazer nada sozinho. Ele precisa da nossa ajuda. E houve um tempo que Deus precisou do Pedro. O Pedro era profissional naquilo que fazia, o Pedro sabia o que fazia, e essa passagem é muito interessante, tá entendendo? Porque diz que Pedro estava no lugar certo quando Jesus apareceu. Quem está no lugar certo hoje e Jesus está aparecendo? As pessoas que estão nos vendo hoje. Porque Jesus não gosta mais do Pedro do que de nós, nem da pessoa que está nos vendo. Sim. E como é que Pedro precisava de uma ajuda. Profissional que ele era, ele já tinha feito aquilo que ele podia fazer, na hora certa, com as pessoas certas, e não conseguiu sucesso. Então, essa palavra é para todos que estão nos vendo. Quem sabe você está fazendo a coisa certa, está fazendo o seu melhor, está trabalhando e ainda não tem a solução. A solução é Jesus. E Jesus apareceu para o Pedro. E sabe, Jesus aparece para o Pedro e aparece para todos aqueles que estão disponíveis, prestes a ajudá-lo. E por isso ele precisa do nosso coração. Sim. Então, o Pedro já tinha feito aquilo que devia fazer, e Jesus disse assim, eu vou precisar de algo de você, Pedro. Tem uma multidão me acompanhando há muito tempo, e eu preciso daquilo que você tem, eu preciso daquilo que você tem disponível para me ajudar. Então, falando assim, o versículo mais rapidamente, Pedro disse, o que o senhor precisa? Eu preciso daquilo que você tem, eu preciso do seu barco. O Pedro era pescador, e Pedro disse, tá bem, então eu empresto. Esse momento do Pedro emprestar o barco,
O Pedro está, nós falamos que o dinheiro é muito espiritual. Então, nós falamos que o dinheiro é uma semente. E lembra que nós também falamos que Deus precisa de nós darmos o nosso passo para Ele nos ajudar. A partir desse momento espiritual, Pedro não sabia, mas era espiritual. Ele emprestou algo para Deus. Nós podemos pensar assim, mas Deus precisa de algo? Deus é o Todo-Poderoso? Precisa. E naquele caso precisou do barco. Jesus pegou a semente do Pedro, pregou o Evangelho. A Bíblia não nos explica explicitamente, mas se pregou o Evangelho, deve ter curado, deve ter salvado, deve ter transformado vidas. E na volta, ele entregou o barco para o Pedro. E o Pedro estava um pouco chateado, porque profissionalmente ele tinha feito aquilo que ele sabia e não conseguia resultado. Sim. E Jesus disse assim, agora eu vou abençoar você, Pedro, porque você teve um coração voltado, graças à sua semente, eu consegui fazer aquilo que eu gostaria. Por que eu estou dizendo isso com calma? Porque às vezes as pessoas pensam assim, Deus não ouve as minhas orações, Deus não sabe a situação que eu preciso, Deus não é comigo, Deus sempre ouve as orações do meu vizinho e não comigo, e Deus vai abençoar e vai ajudar as pessoas. Não, Deus sabe exatamente aquilo que você está precisando. Sim. E sabia aquilo que o Pedro estava precisando. E falou assim, Pedro, agora pega o seu barco e vai fazer aquilo que você mais sabe. No caso do Pedro, pescar. E Deus está dizendo assim, eu preciso de uma semente que você me deu hoje, uma semente, para você também fazer aquilo que Pedro fez. Através de uma semente, eu poder fazer algo pela sua vida. E Pedro disse assim, o Pedro respondeu na forma humana. Já fiz tudo. Já fiz tudo, Senhor. Sabe, eu já fiz tudo aquilo que eu podia. Já fiz tudo aquilo que eu sabia. Mas ele disse uma palavra importante. Ele disse assim, sob a tua palavra, como quem diz, porque o Senhor está pedindo. Eu vou fazer. Né? De outra forma, eu reconheço. Eu estou reconhecendo que essa palavra, eu estou reconhecendo que esse chamamento, que essa indicação não é minha, é tua. E sobre a tua palavra, eu vou fazer aquilo. Mesmo sabendo que eu já fiz, mesmo sabendo que não deu resultado, mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo, eu vou deixar a minha vontade de lado, vou deixar o meu esforço de lado, vou deixar tudo aquilo que eu aprendi e vou fazer aquilo que o Senhor pediu. E nesse exato momento, o Pedro ativou o quê? Ativou o que nós chamamos de fé. Porque fé não é só conhecer a palavra. Sim. Nós podemos conhecer e ficar no conhecimento. O Pedro diz assim, eu vou ativar agora espiritualmente aquilo que nós chamamos de fé. E foi. E ele voltou carregado de peixe, todos nós conhecemos essa passagem, e se você não conhece, vai em Lucas 5, 25, vê aquilo que Deus abençoou o Pedro, Deus deu aquilo que Pedro mais sabia fazer, reconheceu o esforço de Pedro, ele trouxe o barco dele cheio, tão cheio, que no finalzinho do versículo diz assim, Pedro teve que chamar os outros para encher o barco dele. Ou seja, aquilo que nós falamos, Deus precisa de um passo, de uma semente. Qual foi a semente que Pedro deu? O barco. Com o barco, com a semente de Pedro, Jesus, um pouco atrás, consequentemente, conseguiu salvar muitas pessoas. E Jesus disse assim, agora eu vou abençoar aquele que me abençoou. Eu vou devolver para ele algo que ele precisa. Como Jesus sabe todas as coisas, ele sabia que o Pedro já havia ido e não havia pego nada. E abençoou, e abençoou, e abençoou. É isso. Algo importante que nós devemos considerar nesse versículo. Deus abençoou o Pedro, mas também abençoou quem estava ao lado. Então nós devemos reconhecer que quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus, além de nos abençoar, vai abençoar quem estiver do nosso lado. Ou seja, quem está do seu lado hoje que precisa de ajuda, você vai ser a pessoa, você vai ser o barco
do Pedro para abençoar essa pessoa. Pode ser uma família, pode ser um amigo, pode ser alguém do trabalho, da escola. Deus vai colocar exatamente você para abençoar essa pessoa. Não só com peixe, não só com finanças, mas Com principalmente com a palavra. Porque é com a palavra, com Deus, com Jesus, nós conseguimos todas as coisas. E é isso, Isso é importante. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né, no nosso programa. Exatamente. Lançando a palavra, lançando a semente que vai transformar a vida, que vai libertar e que vai curar. Não é mesmo, pastor? Exatamente. Nós agora vamos fazer uma pausa musical, sei que a conversa tá boa. Tá muito boa, tá muito boa. Vai ficar melhor. Mas nós vamos aqui fazer uma pausa musical, vamos para o nosso momento musical e já voltamos. O meu viver é para ti, Senhor, por tudo que és, tudo que fazes por mim. Não quero, não posso estar longe de ti. Te servir, minha razão de existir. Te agradeço pelo teu grande amor, deste teu filho que por mim se entregou. De escravo em rei me transformaste, Senhor. São incontáveis as tuas obras maravilhosas. O meu viver é para ti, Senhor, por tudo que és, tudo que fazes por mim. Não quero, não posso estar longe de ti. Te servir, minha razão de existir. Te agradeço pelo teu grande amor, deste o teu filho que por mim se entregou. Escravo em rei me transformaste, Senhor. São incontáveis as tuas obras maravilhosas. Socorro presente na angústia és. Na tempestade falais ao meu coração. Socorro presente na angústia és. Na tempestade falais ao meu coração. Filho, não temas, estou contigo e jamais te deixarei. Pai, eu não temo, estás comigo e jamais me deixarás. Socorro presente na angústia és. Na tempestade falais ao meu coração. Socorro presente na angústia és. Na tempestade falais ao meu coração. Filho, não temas, estou contigo e jamais te deixarei. Pai, eu não temo, estás comigo e jamais me deixarás. Eu dirá, eu te adoro, meu Deus. Eu dirá, eu te adoro, meu Deus. Socorro presente na angústia és.
Voltamos aqui para a nossa conversa, não é? Na verdade, nunca saímos daqui, não é? Nunca saímos. É muito boa a conversa. Estávamos aqui no nosso momento musical, mas estávamos aqui a ouvir a música, a conversar. Acredito que você também gostou da música, tá vendo? O Meu Viver é para Ti, Senhor. Estávamos falando da Angola, não é? Essa banda que vem diretamente da Angola, aqui no nosso programa. Aqui. Nós somos um programa viajado. Viajada. Nossa família é muito grande. É. Estamos em mais de 40 países. É justo, não é? Dar abertura Exatamente. aqui para todas as nações participar do nosso programa. Também é muito bom. É verdade. Pastor, nós estávamos falando sobre a nossa área financeira, não é? Ensinando aquelas pessoas que nos estão acompanhando qual é a vontade de Deus. Quer nos libertar, quer nos transformar. Quero lembrar a todos que nos acompanham que o pastor vai fazer o altar de oração, não é? Vai orar por as pessoas que enviaram um pedido de oração. Por isso ainda você vai a tempo. Entre em contato com os contatos que estão passando em rodapé, faça o seu pedido de oração pela sua vida, pela sua família, pelos seus conhecidos. Saiba que Deus tem o melhor reservado a cada um de nós. Pastor, o Deus, a Bíblia conta uma história do mancebo rico. Quero alguém que tinha o amor ao dinheiro e por isso ele não conseguiu entrar no reino de Deus. É verdade. E o quanto esse amor ao dinheiro hoje pode prejudicar tanto a nossa vida quanto a vida das pessoas que nos acompanham, que tenha, por vezes, esse amor ao dinheiro e ainda não percebe, porque não é algo nítido, ou é? Não é. Aliás, esse exemplo é maravilhoso porque nós já falamos que o Deus desse mundo é o Deus mamão, é o Deus do dinheiro, é a riqueza, o poder. E essa passagem é interessante por quê? Porque era um jovem. Olha quantos segredos tem essa passagem. Se nós perguntássemos aqui, e quem está nos vendo, quem é que gostaria de ter um encontro verdadeiro com Jesus pessoalmente? Todos nós levantaríamos as mãos. E não é que esse jovem teve? Teve. Jesus apareceu para ele, literalmente, e deu um grande recado para ele. Mas antes de dar um grande recado, esse jovem disse assim, reconheceu que ele é Jesus e disse assim, sabe, Senhor, eu já faço todas as coisas que é possível fazer. Eu já mantenho todos os seus mandamentos comigo. E é importante dizer que no finalzinho dessa história, Jesus disse assim, olha, que se continuar assim, mesmo guardando todos os meus mandamentos, você não vai conseguir entrar no reino. Por quê? Havia algo que impedia, mesmo ele conhecendo Jesus, mesmo ele fazendo todos os mandamentos, fazia algo, era uma parede que fazia com que essa porta não fosse aberta e ele não entrasse no reino de Deus. O que era? Não era o dinheiro. Às vezes a pessoa podia pensar, não é o dinheiro? Não era o dinheiro. Era ao contrário. A Bíblia diz em Timóteo que o amor ao dinheiro é que impede que a pessoa entre no reino de Deus. Entre no reino de Deus. Então, é fácil de explicar dizendo assim, o problema não é ter o dinheiro. O problema é o dinheiro ter a pessoa. É diferente. Porque o dinheiro, nós já falamos aqui várias vezes que o dinheiro é espiritual. Então, o dinheiro pode ir espiritualmente, sem a pessoa saber, manipular essa pessoa. Porque o dinheiro realmente traz a sensação de poder, às vezes a sensação de querer mais e poder. Então, o jovem chegou a Jesus e disse assim, Senhor, eu conheço, eu tenho todas as coisas. O que eu posso fazer a mais? E Jesus foi categórico. Disse assim, já que você conhece todas as coisas, você pode fazer a última. Ele disse, o que é? Vende todas as coisas e me segue. Jesus estava dizendo literalmente para ele, no seu coração, a riqueza, o poder, o dinheiro está em primeiro lugar. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer para entrar no reino de Deus. Então, no finalzinho, o versículo diz assim, e o jovem pesaroso, ou seja, o jovem triste, o jovem querendo ouvir outra coisa, o jovem muito alegre, dizendo assim, encontrei Jesus, agora que eu entro, agora que eu vou conseguir, ele recebeu uma resposta que não gostaria. Por quê? Justamente o amor, aquilo que estava no coração, na alma dele, não era o reino, não era Jesus, não era a vida eterna. Era o quê? Era a sensação
de poder que o dinheiro tinha. A Bíblia fala que ele tinha muitas posses e muitas propriedades, né? Nós já falamos aqui algumas vezes que a vontade de Deus é nos fazer prósperos. E a prosperidade verdadeira não é só dinheiro, né? E no caso dele, para ele seria. É interessante dizer que depois dessa história, Jesus diz assim: por isso, muitos ricos não entrarão no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar no meio do buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Por quê? Ele estava justamente falando sobre esse jovem. O jovem era rico. Era rico, mas financeiramente, poder e espiritualmente. Ele não sabia o que era riqueza. Na verdade, nós até poderíamos mudar o título do jovem, era o jovem que nunca quis ser rico, propriamente dito. Que a riqueza maior é a salvação entre Jesus. De Deus. E a riqueza não é algo que não é da vontade de Deus, não é? Pelo contrário. Nós vemos várias passagens da Bíblia, vários versículos da Bíblia que mostram que é da vontade de Deus que nós tenhamos as necessidades supridas, que é da vontade de Deus que nós não passemos por necessidades, mas é algo que está no nosso coração que por vezes nos afasta disso, não é, pastor? E para quem nos está acompanhando e pensa, olha, eu quero ter minha vida transformada, eu quero ter essa fé na minha vida financeira, eu quero acreditar, eu quero agir dizendo, não, Deus vai transformar a minha vida, Deus vai transformar o problema. Só que essas pessoas, por vezes, têm ali uma dificuldade. Eu me atento para as coisas que eu estou a ver. Exatamente. Eu falo que as minhas necessidades são supridas, mas eu vejo ali a minha conta bancária e ela está magra, não é? Está desnutrida. É verdade. E como é que essas pessoas pode fazer para criar fé no coração delas e acreditar? Nós já falamos anteriormente que a mente é o nosso campo de batalha. Sim. Primeiro é renovar. Renovar significa o quê? Não ver a situação propriamente dita e olhar a possibilidade que Deus nos dá, estendendo a mão, porque a vontade de Deus é realmente nos fazer feliz. A pobreza, a miséria é uma escravidão. Toda escravidão não vem de Deus. Olha, se toda escravidão não vem de Deus, eu vou procurar fazer aquilo que Ele me propõe. Então, o que nós fazemos, e você pode também vai querer fazer para sair de uma situação financeira. Primeiro, é entender a vontade de Deus. Nós falamos muito de fé, né? E fé é acreditar não aquilo que nós temos no nosso coração. Fé é acreditar naquilo que Deus fala. Então, qual é a vontade de Deus? É nos fazer prósperos, é nos fazer felizes. Se é a vontade de Deus, eu renovo a minha mente, eu tiro dúvida, eu tiro preocupação, eu tiro pensamentos errados naquilo que eu estou vendo, porque aquilo que nós vemos realmente é passageiro. Realmente é passageiro. Aquilo que nós vemos não vai poder ditar nem o seu presente, nem o seu futuro. Aquilo que a pessoa pode estar passando dificuldade financeira hoje, por exemplo, pode ser dívida, pode ser dificuldade com documentos que a pessoa pode precisar, não é aquilo que vai prevalecer na sua vida. Vai prevalecer aquilo que você, a partir de hoje, vai querer fazer, que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é nos fazer prósperos. Por incrível que pareça, nós temos essa possibilidade. Nós temos esse poder. Mas o poder não vem de Deus? Vem. É Ele que faz o milagre, o sobrenatural? Sim. Mas nós falamos assim, Deus resolveu não fazer nada sozinho. Ele precisa da nossa ajuda, parte. O nosso coração, a nossa vontade. Dando um passo para isso, já temos o caminho feito. O caminho aberto não é a porta aberta para nós vencermos e conquistarmos o melhor de Deus, não é, pastor? Exatamente. Sabe que Isaías 1,19 diz assim, se nós quisermos e pudermos e quisermos, nós vamos comer o bem dessa terra. O bem dessa terra, financeiramente também. Nós vamos viver isso, nós podemos isso porque Deus é bom, né? Deus é o nosso Pai, Deus tem o melhor reservado a cada um de nós e é isso que nós acreditamos. Nós estamos quase chegando ao final do nosso programa, infelizmente, não é? Passou rápido. Nós agora vamos para o nosso momento musical, mas vocês ainda vai a tempo de fazer o seu pedido de oração. Vamos agora ouvir o nosso videoclipe e nós já voltamos. Eu agradeço
agradeço a Deus por mais um dia, pela nova chance que hoje se inicia. O bom da vida é viver, amar e ser feliz. Seja muito feliz. Semear e colher a cada minuto novas folhas, novas flores, novos frutos. O sol raiou e resplandece a esperança. É tempo de mudança. Olha, mais um dia amanhecer. Olha, mais um dia amanhecer. Amanheceu, cena 1, mais um dia. Ao abrir os olhos, a filmagem reinicia. Não há dublê para o ator principal. Não é ficção, o guião é real. O cenário nem sempre é favorável. Baixar a cabeça às vezes é inevitável, mas a fé é o gatilho da motivação. E acreditar que sonhar não é ilusão. Dia após dia produzindo uma nova história. Marcas, cicatrizes registradas na memória. Tristezas, alegrias, derrotas e vitórias. Episódios que marcam nossa trajetória. Despertar, levantar, resetar. O que passou, passou, bora lá recomeçar. Pois eu já decidi que serei protagonista nesta curta-metragem titulada Vida. Olha, mais um dia amanhecer. Olha, mais um dia amanhecer. Luz, câmera, ação, no seu foco não hesite. Olha o firmamento, a luz dos olhos, o tempo cronos segue lento no seu BPM. O tempo de Deus é diferente, siga em frente. Paciência na consciência que é difícil. O caminho é estreito, mas não é um labirinto. A coroa de um vencedor é moldada por espinho. Segue assim, de glória em glória, no sapatinho. Há tempo pra nascer, há tempo pra morrer, há tempo pra plantar, há tempo pra colher, há tempo pra nascer, há tempo pra morrer, há tempo pra plantar, há tempo pra colher. Despertar, levantar, resetar. O que passou, passou, bora lá recomeçar. Pois eu já decidi que serei protagonista nesta curta-metragem titulada Vida. Eu agradeço a Deus por mais um dia, pela nova chance que hoje se inicia. O bom da vida é viver, amar e ser feliz. Seja muito feliz. Semear e colher a cada minuto novas folhas, novas flores, novos frutos. O sol raiou e resplandece a esperança. É tempo de mudança. Olha, mais um dia amanhecer. Olha, mais um dia amanhecer. Sempre temos mais um dia de oportunidade, não é? Mais um dia de recomeço, mais um dia, mais uma oportunidade para nós estarmos à presença de Deus e darmos aquele passo e aquela atitude que vai transformar a nossa vida. Como eu disse no decorrer do programa, nós vamos orar, não é? O pastor vai orar, vai declarar bênção sobre todos os pedidos de oração. Pastor, aqui nós recebemos muitos pedidos de oração de pessoas que realmente estão aflitas, pessoas que precisam da ajuda de Deus, seja para a família, seja também para a área financeira, por todos os assuntos. Eu gostaria de pedir que o pastor orasse pelos nossos pedidos de oração, para que realmente a bênção de Deus possa também chegar à casa e à vida de todas. Exatamente. Então vamos orar. Você que está nos vendo, antes de mais nada, feche os seus olhos para se concentrar a Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, eu declaro bênçãos, as suas bênçãos e vitórias na vida de todos aqueles que precisam da sua ajuda. O Senhor sabe quem precisa. A tua palavra diz em Filipenses 4,19,
todas as suas necessidades serão supridas em glória por Cristo Jesus. Debaixo do poder e a unção dessa palavra, eu declaro todas as necessidades de todos aqueles que vieram a Ti hoje pedindo oração, estão sendo agora, Senhor, supridas sobrenaturalmente, no nome de Jesus, que o Teu poder os alcance cada um deles, individualmente, no nome de Jesus. Amém e amém. 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 Pastor, agora, o que fazer depois de orar? As pessoas receberam a semente, não é uma oração simples, não é nada mirabolante, não é? Mas nós temos autoridade e é isso que nós acreditamos, na autoridade do crente. E o que é que essas pessoas que receberam hoje a oração devem fazer? O que fazer depois de orar? É importante você que recebeu essa oração, não desanime, fique firme na palavra de Deus. Se você está na igreja, permaneça na igreja. Se você não tem igreja, procure uma igreja Maná mais próxima. É importante você agora fazer o que nós chamamos de regar essa semente. A sua fé tem que estar naquilo que Deus fez na sua vida a partir de agora. A semente está crescendo, crescendo e certamente vai dar um fruto maravilhoso, porque nós sabemos que Deus não erra e não chega atrasado na sua vida. Não chega, não é? Não chega. Para aquelas pessoas que ainda não vão numa igreja física, qual é a importância, pastor, de irmos à igreja? Ah, mas Deus está na minha vida, Deus está no meu coração. Mas é necessário ir à igreja, à casa de Deus, não é? E qual é essa importância? É necessário. Hebreus 10, 25 fala que nós precisamos congregar, estar juntos a uma igreja. Sabe, igreja não são as quatro paredes. Sim. A igreja é a morada de Deus. A morada de Deus é a casa de oração, onde há transformação, o poder de Deus, onde Deus mora. Onde Deus mora e onde há o quê? Paz, amor, tranquilidade. Onde eu e você, e se você ainda não tem uma igreja, procure uma igreja próxima, onde você vai encontrar aquilo que falta na sua vida, que é Deus, que é tranquilidade, paz e vida eterna. E é isso, não é? Temos várias igrejas espalhadas por todo o Brasil. Por todo o Brasil. E acreditamos que nós vamos chegar em todo lado, não é? O Ministério Maná está em mais de 40 países, está no Brasil e vai certamente nos ajudar sempre. Pastor, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Foi um grande prazer. Ali para o ABC Paulista, não é? Um abraço para toda a região também do país, não é? Um abraço para Santo André, da minha terra, São Paulo, e para todo o Brasil. Todo o Brasil. Obrigado pelo convite e obrigado pela conversa. Eu que agradeço aqui a presença. É muito bem-vindo para uma próxima vez. Olha, obrigado. As portas aí estão abertas. É só convidar e estarei presente. Então tá bom. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Para você que nos acompanhou, saiba que nós temos o nosso canal no YouTube, onde você pode rever o nosso programa e todos os programas da TV Maná Brasil. Então acesse o nosso YouTube, TV Maná Brasil, e acompanhe tudo aquilo que nós temos para você. Lembrando a todos que nós temos programação 24 horas especial para você, para que você conheça mais a palavra de Deus, para que você enche seu coração de fé. Deus, Ele transforma e a palavra dEle, ela é incorruptível. E acredite mesmo que tudo que nós temos aqui é disponível para você. Entre em contato conosco através do nosso SOS, onde nós temos vários mandamentos para você. Um grande abraço e até o próximo programa.